A ressonância Schumann é um fenômeno físico que afeta a nossa biologia, é medida com equipamentos físicos, mas gera muitas interpretações da espiritualidade, algumas bem interessantes e totalmente abobrinha. Quer saber o que é verdade na ressonância Schumann e o que é fake news? Vem comigo. Schumann foi um engenheiro elétrico e professor da Universidade Técnica de Munique. Na época de 1950, ele descobriu, por acaso, que os raios e relâmpagos que acontecem sem parar ao redor do mundo liberam energia eletromagnética que fica ricocheteando entre a superfície do planeta e a ionosfera no topo da atmosfera da Terra, criando ondas estacionárias. Por conta do tamanho da Terra, da distância da superfície até a ionosfera e da velocidade da luz, é possível calcular a frequência básica dessa onda nos famosos 7,83 Hz. Como essa frequência depende das medidas da Terra, ela é específica do nosso planeta e por isso foi apelidada de batimento cardíaco da Terra. Mas o que pouca gente sabe é que a ressonância Schumann não é uma só. As ressonâncias Schumann são um conjunto de frequências harmônicas. Além da frequência fundamental ou primeira harmônica, em 7,83 Hz, existem também a segunda, a terceira, quarta e demais harmônicas, em 14, 20, 27, 34 Hz e acima. As harmônicas de Schumann não podem ser ouvidas, mas se fossem um som, seriam como uma escala musical do planeta. O medidor mais conhecido da ressonância Schumann aparece em russo no site sos70.ru. Calma! O SOS aqui não é um pedido de socorro, é só a sigla do Sistema de Observação Espacial e o número 70 é só o código regional da província de Tomsk, na Rússia. Esse sistema é mantido pela Universidade Estatal de Tomsk, na Sibéria, e serve para monitorar as variações do campo eletromagnético da Terra, as tempestades solares e, claro, as ressonâncias Schumann. Existem vários outros medidores espalhados pelo planeta que medem a ressonância Schumann continuamente em universidades e instituições científicas. O Observatório de Tomsk ficou famoso na internet porque disponibiliza os gráficos em tempo real com um visual colorido muito chamativo. A fonte mais acessada por quem gosta de espiritualidade é o Disclosure News, que tem site, conta no X e no Telegram, que mostra os mesmos gráficos de Tomsk, mas não está em russo, o que já ajuda bem, né? A informação que precisamos para o dia a dia está no gráfico colorido de cima. Os outros gráficos de amplitude, qualidade e frequência podem ser ignorados por enquanto, porque se nem o principal as pessoas entendem direito, né, não vamos complicar mais que o necessário, né? Na esquerda do gráfico tem o eixo vertical que mostra a frequência em Hertz. O zero está no topo e vai aumentando para baixo até chegar em 40 Hz. Eu sei, é o contrário dos gráficos normais, mas para que facilitar, né? Na horizontal, encontramos em cima o dia e embaixo a hora em que foi feita a medida, mas no fuso horário de Tomsk. Olhando esse bando de cor, onde a gente encontra as harmônicas de Schumann? Marquei em linhas vermelhas para ver melhor que o gráfico mostra a faixa das 5 primeiras harmônicas de Schumann. As cores do gráfico mostram a amplitude ou intensidade daquela frequência. Fazendo um paralelo com o som, a amplitude seria equivalente ao volume, ou seja, o quão alto ou baixo está o som, se é um cochicho ou um grito. O volume baixo aparece como azul escuro, o volume típico ou médio aparece em verde e vai aumentando para o amarelo, depois para o vermelho e pode chegar no branco. Então lembra, branco significa super alto. Primeiro alerta, reparou que nesse gráfico do Disclosure News aparece bem grande o número 35? Muita gente sai falando que a ressonância Schumann subiu para 35 Hz. Oh, meu Deus! E é aí que o povo se enrola e sai falando abobrinha. As harmônicas de Schumann, que seriam as notas musicais, não mudam. O que muda é o volume ou a intensidade delas. O 35 significa que a intensidade da primeira harmônica, que continua em 7,83 Hz, saiu do valor normal e subiu até 35, ou seja, teve um pico. E às vezes a gente vê uma faixa branca que vai de cima até embaixo no gráfico, indicando pico em todas as harmônicas. Mas por que isso acontece? Lembra que as ressonâncias Schumann existem por conta dos raios e relâmpagos? A causa mais comum das faixas brancas no gráfico são tempestades acontecendo
perto da estação de Tomsk. Tempestades solares afetam o campo magnético da Terra, mudam a espessura da ionosfera e sobrecarregam eletricamente a ionosfera. E tudo isso afeta a ressonância Schumann. Medir a ressonância Schumann é um desafio tecnológico imenso. As ondas são extremamente fracas e qualquer interferência das redes elétricas urbanas estraga os dados. Por isso, os medidores ficam escondidos em áreas rurais isoladas, desertos ou subsolos. Então, aqui vai meu segundo alerta. Como é muito difícil medir a ressonância Schumann, é comum dar problema no equipamento, que fica fora do ar por horas e às vezes mais de um dia. Aí é comum o povo surtar achando que o mundo vai acabar ou dizerem que mudamos de linha temporal. Mas é só olhar os outros medidores no planeta para perceber que foi só um blackout daquele medidor em Tomsk. A gente muda sim de linha temporal, mas não precisa de blackout de Schumann para isso, e é assunto para outro vídeo. Outro dado importante: os picos de ressonância Schumann têm muita ligação com a atividade solar que afeta a ionosfera do planeta. Por isso, eu acompanho também as tempestades solares quando eu começo a ter sintomas estranhos. Falando em sintomas, vamos olhar a parte biológica? Tem muita lenda quando se fala de ressonância Schumann e a ciência ainda está estudando os possíveis efeitos. Com base nas pesquisas científicas mais recentes de magnetobiologia e nos dados compilados pelo Instituto HeartMath, o corpo humano funciona como um sistema bioelétrico sensível ao magnetismo do planeta. As alterações geomagnéticas e os picos de Schumann não afetam todas as pessoas da mesma forma, hein? Mas costuma impactar indivíduos chamados de geomagneticamente hipersensíveis, que é o meu caso. Os três principais sistemas do corpo humano afetados pela ressonância Schumann são: 1. Sistema nervoso central. Esse é o sistema que apresenta a conexão mais direta e estudada porque as harmônicas da ressonância Schumann são idênticas às frequências das nossas ondas cerebrais. A primeira harmônica de Schumann, de 7,83 Hz, bate perfeitamente com o limiar entre as ondas cerebrais θ, de relaxamento profundo e meditação, e alfa, de calma desperta e criatividade. As harmônicas superiores, em 14, 20 e 27 Hz, coincidem com as ondas beta, de foco e processamento mental, e gama, de autoprocessamento cognitivo. Picos de Schumann podem afetar a atividade eletromagnética do cérebro e podem gerar os seguintes sintomas: insônia, sono fragmentado, cansaço ao acordar, aumento de pesadelos, despertar repentino na madrugada ou sono excessivo, porque pode perturbar a glândula pineal e afetar a produção de melatonina. Também, dor de cabeça e enxaqueca, que é o sintoma mais comum para mim. Também, tontura, vertigem, sensação de desorientação e névoa mental, que é dificuldade de concentração ou lentidão no raciocínio. O famoso zumbido. E instabilidade emocional, provocando episódios de irritabilidade e ansiedade. Mas pode ser bom também e facilitar a concentração, dar a sensação de produtividade e gerar aquela ansiedade boa que a gente sentia quando criança no dia anterior a algo muito bom acontecer. 2. Sistema cardiovascular. O coração possui o maior e mais potente campo eletromagnético do corpo humano. Estudos de monitoramento global mostram que os ritmos cardíacos humanos tendem a se sincronizar com a atividade geomagnética basal da Terra. Quando ocorrem anomalias na ressonância Schumann, a variabilidade da frequência cardíaca pode sofrer alterações, o que desestabiliza o ritmo natural dos batimentos. Picos de Schumann podem afetar a atividade eletromagnética do coração e podem gerar os seguintes sintomas: palpitações e arritmias cardíacas, oscilações na pressão arterial com picos de pressão alta ou baixa. E estatísticas médicas da Rússia e na Europa Central mostram um aumento sutil, mas real, nas internações por infarto agudo do miocárdio e acidentes vasculares cerebrais, os AVCs ou derrames, em picos de Schumann. 3. Sistema endócrino. Alterações eletromagnéticas bruscas no ambiente podem acionar mecanismos de defesa biológica, estimulando as glândulas suprarrenais a liberarem hormônios do estresse na corrente sanguínea, como o cortisol e as catecolaminas. Picos de Schumann podem gerar os seguintes sintomas:
cansaço e dores musculares e articulares. Mas apesar de tudo isso poder acontecer por conta dos picos de Schumann, muitos sintomas são decorrentes de condições médicas pré-existentes. Então é bom procurar um médico se o desconforto for grande, ok? E como a gente faz para se proteger durante um pico de Schumann ou uma tempestade solar, minha gente? A melhor forma de se proteger é focar na estabilização do seu próprio campo bioelétrico e na redução do estresse biológico, através do aterramento ou grounding. O jeito mais fácil é literalmente aterrar, caminhando descalço na terra, na grama ou na areia da praia por pelo menos 15 a 20 minutos. Botar o pé no chão literalmente descarrega o excesso de eletricidade estática do seu corpo. Cuide também da hidratação eletrólita. A água dentro do corpo humano atua como um semicondutor que transmite sinais elétricos entre as células, e os eletrólitos mantêm a condutividade elétrica das membranas celulares estável, prevenindo dores de cabeça, palpitações e espasmos musculares induzidos por estresse magnético. Mas a dica importante é, ao invés de beber água pura, beba líquidos com eletrólitos, como água de coco ou água com uma pitada de sal marinho integral. Dependendo do seu caso, vale uma visita ao médico integrativo para avaliar a suplementação de nutrientes. E tem também a técnica da coerência cardíaca. Essa técnica foi descoberta e amplamente estudada pelo Instituto HeartMath dos Estados Unidos desde 1991 e hoje é reconhecida por centenas de estudos científicos. O mais impressionante é que quando uma pessoa atinge coerência cardíaca, o espectro do eletrocardiograma mostra picos exatamente nas mesmas frequências das harmônicas de Schumann. Ou seja, pessoas em coerência cardíaca literalmente sintonizam o coração com o campo eletromagnético da Terra em tempo real. Não é difícil entrar em coerência cardíaca e pode ser uma boa técnica quando você foi atropelado pela ressonância Schumann. Leva só 2 ou 3 minutos. Funciona assim. Foque no coração, colocando sua atenção literalmente no centro do peito. Faça a respiração cardíaca por 2 ou 3 minutinhos. É só contar até 5 enquanto inspira e até 5 enquanto expira. 5 inspirando, 5 expirando, 5 inspirando, 5 expirando. E aí, depois de 2 ou 3 minutos, provoque em si mesmo uma emoção positiva genuína, revivendo, por exemplo, um sentimento de gratidão, amor, apreciação, compaixão ou cuidado por uma pessoa, animal, etc. No fim das contas, a ressonância Schumann nos lembra de uma verdade científica poética. Nós não existimos isolados. Nosso coração e nossa mente vibram junto com a Terra. Então, quando o mundo lá fora parecer caótico ou acelerado demais, lembre-se de desacelerar, colocar os pés no chão e respirar fundo. Você faz parte desse grande ecossistema vivo. Cuide da sua energia e lembre-se de que Gaia sempre ajuda a sintonizar nossa frequência. A nossa jornada de despertar e conhecimento não precisa ser solitária. Se você sentiu o chamado para aprofundar tudo o que conversamos hoje sobre a ressonância Schumann e a nossa conexão com o cosmos, venha fazer parte dos nossos grupos de estudos e cursos Akashemoto. Clique no link aqui na descrição para conhecer os nossos programas e fazer parte da nossa comunidade. Um grande abraço e até o próximo vídeo.